O candidato Wilson Martins, ele participou de todos os últimos governos do Piauí. A questão da UESP é uma das mais graves questões na educação do Piauí. São quase 20 mil jovens que não têm uma universidade, acham que estudam, mas não têm condições nem de financiamento, que é deficiente, nem de qualificação dos professores, muitos são serviços prestados. E agora, recentemente, o próprio Conselho Estadual de Educação do Estado do Piauí mandou dizer à UESP que tem 21 cursos superiores que não têm condições de continuar funcionando. O ex-prefeito e candidato Silvio Mendes não tem autoridade nenhuma para criticar a questão da educação. Ele recebeu de presente uma escola técnica em Teresina, não colocou para funcionar. Não seria melhor investir na agricultura familiar? É a pergunta enviada pelo Pablo José de Araújo. O que precisa ser feito nesse momento é o zoneamento agroecológico do estado do Piauí, que não tem. É preciso que tenha um desenvolvimento sustentável para que se saiba claramente qual é a zona, qual é o terreno, qual é a terra, qual é a sua extensão, que pode ter produção e a outra que tem que ter preservação ambiental. Eu lamento profundamente o desconhecimento do nosso candidato Silvio Mendes, porque a pergunta é sobre o território de Tabuleiros do Rio, Piauí e Taueira. E a Bung não fica nesse território, candidato. A Bung fica em outro território, que é o território do Alto Parnaíba. A Transcerrado, muito menos. A Transcerrado fica no território do Alto Parnaíba também. Então, que é um território que trata e tem a vocação para o agronegócio e para a produção de grãos. O território onde foi feita a pergunta, a vocação dele é principalmente para a produção e beneficiamento de oleaginosas, de mamona, para a pecuária, para o vino-caprinocultura, e se firma também como polo importante de educação e de saúde, tendo como sede do distrito a cidade de Floriano. Doutor Wilson, eu sei que Bom Jesus e Uruçuí não faz parte da região de Floriano, mas são áreas contínuas e têm proximidade, inclusive, do mesmo objetivo e da mesma vocação. O que eu não sei, o que eu desconheço, é não enganar as pessoas, como o governo enganou, por exemplo, na promessa de fazer das oleaginosas, como o senhor disse ser conhecedor, e tentar enganar tantas famílias, como na questão do biodiesel, logo na frente ali de Floriano, onde centenas de famílias continuam desamparadas pela promessa de enriquecê-las pela produção do biodiesel, que não aconteceu. Estão abandanados, inclusive as famílias com dificuldade de sobrevivência. Candidato Silvio Mendes, uma das preocupações mais evidentes dos internautas do portal CidadeVerde.com se resume na seguinte pergunta: o senhor é a favor da divisão do Piauí, da criação do estado do Gurgueia? Sempre essa pergunta retorna quando a região sul do Piauí, que é a mais rica, pelos minérios, pelos cerrados, pelos rebanhos, pelo que Deus deu para a região sul, porque ressurge sempre por conta do abandono que a região sul tem dos governos. E até procede essa preocupação. Eu acho que é preciso discutir com mais prudência e com mais cuidado, porque se o Piauí é difícil de sobreviver unido, imagine separado. Acho que a região norte perde, acho que a região sul ganha com a separação, mas é preciso consultar a população, essa é a minha opinião. Acho que, por princípio e por experiência de vida, eu prefiro manter a união do Estado. Eu me dirigi aqui aos internautas mais uma vez. Se prestar atenção na indecisão do candidato Silvio Mendes, não tem essa história de vai fazer o plebiscito? Claro que vai fazer o plebiscito. É a lei que manda assim. Agora, o candidato Wilson Martins é absolutamente favorável à criação do estado do Gurgueia. Por quê? Porque o norte não perde, o sul não perde. Ganha o sul e ganha o norte. Eu acho interessante, por que ele não fez quando foram um dos políticos mais importantes dos últimos governos? Por que não encaminhou essa decisão? Por que não consultou a população? Eu queria que o candidato Wilson Martins tivesse essa mesma determinação, ou esse estilo trator de fazer as coisas, quando decidiu ser candidato ou não decidiu ser candidato a governador. Eu, para ser candidato, eu saí da prefeitura. Não tenho barganha a fazer, não tenho nada a oferecer a não ser trabalho e mudar o Piauí, que nós sabemos fazer.
Ele, para ser candidato, permaneceu como vice. Porque se não for, aliás, deixou de ser vice e assumiu o governo. Porque senão não seria candidato. Eu queria essa coragem para fazer coisa dessa natureza. O debate é bom porque se coloca na mesa as verdades. Veja que o candidato fugiu da região, foi para lá, para cima, para baixo. Quando ele é filho dessa região, ele é filho lá de Santa Cruz, que eu estive ontem lá. Então, tem um grande potencial a fruticultura, por exemplo. E por que é que não se faz? Porque não se aproveita as barragens. Lá na região do Vale do Canindé tem apenas 2 barragens, que é de Salinas e Pedra Redonda. Que não é utilizada, seja para a produção de peixe, para matar a fome e dar renda às famílias, seja para irrigação ou até para consumo humano. Então, ele disse, é possível que tenha no lençol freático? Isso é possível nesse tempo, depois de tanto tempo no governo? Ainda é uma possibilidade ou é real? Então, por que não ajudar as pessoas a acabar com a sede, seja das pessoas, seja dos animais, que foi prometida? Lamento profundamente que o candidato, eu até entendo, o candidato não tem o conhecimento para se falar sobre isso. Se você diz assim, a região do Vale do Canindé, território Vale do Canindé, tem uma bacia importante, que é a bacia do rio Canindé e do rio Piauí, que se interligam como importantes afluentes do rio Parnaíba. E não só são 2 não, caríssimo candidato. Nós temos a barragem de Genipapo, que é do Piauí, nós temos Salinas, que é do Bacia do Canindé, Pedra Redonda, que é do rio Canindé, Marruás, que é do rio Itaim, Bocaina, que é do rio Guaribas, e também Piaus, dos rios que eu lhe falei. Todos esses rios acumulam água, vão ser importantes porque perenizaram o rio Guaribas, o rio Itaim e o rio Canindé para resolver o problema do abastecimento humano e animal.